Fala galera, bom dia! Nessa nossa aula a gente vai estudar aquela parte de mutações, que tanto a gente estuda voltado para a genética, como também para a evolução. Nessa aula o foco é a genética, então bora lá. Primeira coisa, a gente tem que ter a definição do que vem a ser uma mutação. Cara, o termo mutação vem de mudança, e essa mudança ela vai ocorrer aonde? Justamente na sequência de base nitrogenada da nossa molécula de DNA. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que se eu mudar a sequência de base nitrogenada da molécula do meu DNA, ou se eu mudar alguma estrutura do meu cromossomo, ou se eu mudar um número de cromossomo, enfim, se eu mexer no meu material genético, eu tenho o que eu chamo de mutação. De uma certa forma, eu posso generalizar e dizer que qualquer mudança no genoma é uma mutação. Por quê? O genoma humano é o mesmo para todos os seres humanos. Tá? Tanto é que a gente chama de genoma humano. O genoma é o mesmo para todas as espécies. Então, se um indivíduo ou uma população sofreu uma mutação, existe uma alteração desse genoma. Beleza? Então, eles têm aí um gene, eles têm uma mudança que é exclusiva daquele grupo. Tá? Aí, quando a gente diz que existe fluxo gênico, existe uma variabilidade genética. Por quê? Esses organismos que sofreram o processo de mutação, e agora tem uma característica nova, tem uma alteração que os outros não têm, eles têm, como é que eu posso dizer? Uma nova informação. E quando existe esse fluxo gênico, existe a troca de material genético. Então, eles conseguem passar essa informação adiante. É muito importante a gente estabelecer uma ideia. Para que eu passe essa mutação adiante, ela deve estar presente nas células germinativas. Quem são células germinativas? São as células que formam os gametas. Então, de uma forma geral, a mutação, para que seja passada adiante, para que ela seja hereditária, ela tem que ocorrer em células que produzem os gametas. Se os meus gametas portarem aquela mutação, os meus descendentes também irão herdar essa mutação, ou pelo menos terão a probabilidade de herdar essa mutação. Por que eu estou falando isso? Imagine que eu desenvolva um câncer de pele. Eu peguei muito sol, não passei protetor solar, não tive os cuidados necessários, básicos, tá, para me prevenir. Eu desenvolvi o câncer de pele. Se eu desenvolver o câncer de pele por ação ambiental única e exclusivamente, e eu não tive nenhuma alteração nas minhas células germinativas, os meus filhos, ou as minhas filhas, enfim, os meus descendentes, não irão herdar essa característica. Beleza? Pelo menos não de mim. Por quê? Porque a alteração foi somática, tá? E não foi germinativa. Tá? E aí uma diferença. Somática que ocorre só nas células que não são germinativas. Célula epitelial, célula muscular, célula nervosa, célula adiposa, enfim, qualquer célula que não está relacionada à produção de gameta e não sejam os gametas em si. Tranquilo? Então, a mutação é a principal responsável pelo aumento da variabilidade genética dos indivíduos, seja em populações ou assim, em comunidades e de uma forma mais ampla, tá? Dando prosseguimento, a gente consegue classificar essas mutações em dois grandes grupos. Tá? Só para recapitular, mutação vai ser uma alteração no material genético, então, portanto, vai ser uma alteração no que a gente chama de genoma. Tá? E é a maior causadora da variabilidade genética de todos os seres vivos, independente das espécies, independente dos grupos a que pertencem. Esses dois grandes tipos que a gente pode diferenciar são mutação gênica e mutação cromossômica. Na mutação gênica, como já diz aqui, trata-se de alterações nas bases nitrogenadas do DNA. Então, se eu alterei uma sequência de bases nitrogenadas da minha molécula de DNA, eu tenho uma mutação que eu chamo de gênica. Por quê? Eu só alterei o gene. É uma mutação pontual àquele gene, exclusiva daquele gene. Quando existe uma alteração do gene, ou uma alteração no gene, é uma mutação gênica. Beleza? Porque tem a ver com gene. Já no caso de mutação cromossômica, eu tenho duas subdivisões. Quais são elas? Eu tenho uma subdivisão que seria a mutação
estrutural, que eu mexo na estrutura do cromossomo, beleza? Eu modifiquei a estrutura do cromossomo. Imagina que o cromossomo é essa caneta. Se eu pego e tiro essa tampa aqui e fica sem tampa, eu modifiquei a estrutura da caneta. Beleza? Se eu pego essa caneta aqui e eu coloco uma outra tampa nela de cor diferente, ou de formato, de tamanho diferente, eu modifiquei a estrutura dessa caneta. Isso é uma modificação estrutural. E o outro tipo de subdivisão que existe na mutação cromossômica são as mutações numéricas. Ou seja, eu vou mexer no número de cromossomos e não na estrutura do cromossomo em si. Aí, dentro de mutação numérica de cromossomos, eu tenho mais uma subdivisão, tá? Que vai ser o que eu chamo de aneuploidia e euploidia. Lembrando que o eu é um prefixo de verdadeiro, tá? E o a é um prefixo de negação. Então, esse aneuploidia quer dizer não verdadeiro. O euploidia quer dizer verdadeiro, mas não verdadeiro e verdadeiro o quê? Ploidia está se referindo ao conjunto de cromossomos, aquele pacote de cromossomos. Por exemplo, nós, seres humanos, somos diploides nas nossas células somáticas e haploides nos nossos gametas. Isso quer dizer que eu tenho um pacote de cromossomos nos meus gametas e eu tenho 2 pacotes de cromossomos nas minhas células somáticas. Uma euploidia é uma verdadeira alteração na ploidia, ou seja, no número de pacotes cromossômicos. Se eu tenho 2 pacotes cromossômicos normalmente numa célula somática, uma euploidia, eu passo a ter 3, 4, 5, 10 pacotes cromossômicos. Lembrando que cada pacote cromossômico para a espécie humana contém 23 cromossomos. Já uma aneuploidia é uma não verdadeira alteração da ploidia. Se eu não mexo na ploidia, mas eu altero a questão numérica de cromossomos, eu estou alterando o quê? Ao invés de alterar o pacote, acrescentar ou tirar um pacote, eu estou alterando o número de cromossomos por pacote. Então, eu estou acrescentando ou tirando mais 1, 2, 3 cromossomos. Beleza? Eu tenho um slide para frente que vai ficar mais claro, tá? Dando quantidade aí, a gente vai subdividir de que maneira isso daí? Basicamente o que a gente viu ali no outro slide. Essas mutações numéricas, tá? Quando eu estou falando agora de mutação cromossômica, tá? Até no slide anterior, eu estava classificando os tipos de mutações que existiam. Gênica, cromossômica estrutural, cromossômica numérica, e as subdivisões de estrutural e numérica, beleza? Aí agora nesse slide eu estou vendo o quê? Mutações cromossômicas somente, esquece gênica por enquanto. E os tipos? Na mutação numérica dos cromossomos, eu vou ter a aneuploidia, que eu falei para vocês, e a euploidia. Euploidia é a alteração de todo... Perdão, desculpa. É a alteração do número de todo o lote haploide do genoma. Tá? Ou alteração de todo o genoma. Por quê? O genoma de uma célula gamética humana é haploide com 23 cromossomos. Se eu torno uma célula gamética humana diploide com 46 cromossomos, eu alterei o genoma humano. Eu alterei o quê? O pacote cromossômico. Tá? Eu alterei a ploidia dessa célula. E a aneuploidia, eu tenho alteração no número de cromossomos por pacote. Por exemplo, eu tenho uma célula haploide que deveria ter 23 cromossomos, só que na realidade ela tem 22. Então ela tem um a menos. Ou na realidade ela tem 24, ela tem um a mais. Isso, a partir do processo de fertilização, vai dar origem a um embrião com um cromossomo a menos ou com um cromossomo a mais. Beleza? Relação às mutações estruturais, eu vou ter uma alteração na estrutura do cromossomo decorrente de uma quebra espontânea ou de agentes externos, como radiação, drogas, vírus e até mesmo substâncias químicas como remédios, tá? Que não deixam de ser drogas, mas vamos lá. Eu tenho a duplicação, a translocação, a deleção e a inversão. Você vai ver que alguns desses nomes vão se repetir também para as mutações gênicas. Mas não tem a ver
Não é a mesma coisa. Assim, a ação é similar, mas ocorre de maneira diferente. A mutação cromossômica estrutural ocorre, como o nome já diz, na estrutura do cromossomo. A mutação gênica, ela ocorre no gene, tá? Então vamos lá, euploidias. Como eu já disse, é a alteração numérica de todo o lote haploide ou genoma, tá? Esquece esse do aqui, é a alteração numérica de todo o lote haploide ou genoma, podendo gerar indivíduos com ploidias alteradas, como indivíduos triploides, serão 3N, tetraploides, 4Ns, e assim em diante, beleza? Repara que em vegetais, por meio de processos de seleção artificial e mesmo domesticação de determinados alimentos, você consegue observar aqui, ó, o café ele é 4N igual a 44. O algodão é 4N igual a 52. O morango, 8N igual a 56. A cana-de-açúcar, 8N igual a 80. Isso quer dizer o quê? Essas contas. Quer dizer que em cada pacote cromossômico, tá? Em cada lote de cromossomos, aqui para o café, existem 11 cromossomos. Aqui, por exemplo, na cana-de-açúcar, em cada conjunto de cromossomo, em cada pacote, em cada lote de cromossomos, existem 10 cromossomos. Beleza? Então, 8 vezes 10, 80. Aqui, 4 vezes 11, 44. Beleza? E nos animais? Nos animais, isso acaba sendo um pouco mais raro, tá? Do que nos organismos vegetais, porque acaba que os animais são relativamente mais complexos do que os vegetais. Nesse caso, você tem um processo que é um aborto espontâneo ou os natimortos. O que são os natimortos? São quando os embriões acabam nascendo mortos, os fetos nascem mortos, eles não chegam a se desenvolver. Eles não, durante o parto, eles não nascem e depois morrem. Eles já nasceram mortos, tá? A gente consegue observar na espécie humana a formação de indivíduos triploides ou até tetraploides, tá? Mas é como já falou, o feto é inviável ou ele nasce morto, tá? Isso daqui é uma foto de 1985 de um embrião natimorto, tá? Ele nasceu já morto. Ele aqui, ó, esse daqui seria o cariótipo dele, tá? Você vê que ele tem 3 pares de cromossomos para cada um dos cromossomos. Como nós temos 23 cromossomos por lote, ele tem o quê? 3 vezes 23, beleza? Então, nós temos 46, ele vai ter 69, beleza? Eu esqueço que é aula gravada e não tem ninguém para responder, perdão. Nós temos 46, ele no caso teria 69, beleza? Nas mutações numéricas, agora aneuploidias. Nas aneuploidias, elas são um pouquinho mais complicadas, porque existem certas variações aí que vocês acabam tendo que gravar nomezinho e formulazinha, tá? Mas não é nem um bicho de 7 cabeças. Vem comigo. Alterações numéricas de alguns cromossomos dentro do genoma. Você não teve alteração do genoma como um todo, e sim a alteração de cromossomos a mais ou a menos dentro do genoma. Você alterou o número de cromossomos de um pacote cromossômico, tá? De um lote cromossômico. Então, repara aqui. Existe aqui, ó, por exemplo, as aneuploidias do tipo trissomia. Por que trissomia? Porque, naturalmente, você teria o quê? 2 pares de cromossomos por cada cromossomo que existe ali. Existem 23, você teria 23 pares. Se em determinado momento você encontra, ao invés de 2 cromossomos ali formando pares, você encontra 3 cromossomos, você tem um determinado número de cromossomo, vamos supor, o cromossomo 10, esse cromossomo 10, ao invés de ser uma dupla, ou seja, 2 cromossomos 10, você tem 3 cromossomos 10. Isso seria uma trissomia do 10. Assim como o principal exemplo mais conhecido desse tipo de alteração cromossômica é a síndrome de Down. O que é a síndrome de Down, então? É uma aneuploidia do tipo trissomia do 21. Então, é uma alteração numérica de cromossomos, onde não alterou os conjuntos cromossômicos, o número de conjuntos cromossômicos, e sim existia um acréscimo de um cromossomo
no que era para ser o par 21 e passou a ser um trio 21. Então, você tem a fórmula 2N mais 1. Beleza? Aqui, ó, existe uma outra situação. Você tem a tetrassomia. O que é tetrassomia? Como o nome já diz, tetra vem de 4. Então, você tem, ao invés da entrada de um cromossomo a mais, você tem o acréscimo de 2 cromossomos a mais. Nessa tetrassomia, você vai ter o acréscimo desses 2 cromossomos a mais no mesmo par cromossômico. Então, ao invés de você ter um par de cromossomos na tetrassomia, você vai ter um quarteto de cromossomos. Então, o exemplo que eu dei acima, o cromossomo de número 10 era para ser um par. Com a ocorrência da tetrassomia, na verdade, o cromossomo de número 10 vai formar um quarteto. Você vai encontrar 4 cromossomos de número 10 naquele cariótipo. Beleza? Aqui, no caso da perda, existe a nulissomia. Esse nulli vem de nulo. Tá? Você vai anular a existência de um par de cromossomos homólogos. Por exemplo, você tem o par de número 3. Na nulissomia, não existe o par de número 3. Ou, sei lá, o par de número 5. Enfim, eu estou pegando números aleatórios. Então, você vai ter 2 cromossomos a menos, onde esses 2 cromossomos a menos que existem serão do mesmo par. Beleza? Isso é importante porque, por exemplo, numa tetrassomia, assim como na trissomia, eu estou falando do mesmo par. Na nulissomia e na monossomia, eu estou falando do mesmo par. Beleza? Porque se eu tenho, por exemplo, entrada de 2 cromossomos a mais, só que um cromossomo a mais é no par de número 15 e o outro cromossomo a mais é no par de número 18. Isso não vai ser uma tetrassomia. Isso vai ser 2 trissomias. Se você tiver entrada de 2 cromossomos a mais no mesmo par, formando um quarteto, aí sim é uma tetrassomia. Beleza? Da mesma forma, a nulissomia. Para que seja nulissomia, a perda tem que ser do par de homólogos. Eu não posso perder um cromossomo do par 18 e um cromossomo do par 2. Aí você vai ter 2 monossomias. Tá? A monossomia, como o nome já diz, mono, quer dizer que você vai ter um cromossomo onde deveria ter um par. Ou seja, você perdeu um cromossomo. Tá? Então, dá uma olhada aqui. Você tem, na síndrome de Turner, 2N igual a 45. Era para ser 2N igual a 46. Na síndrome de Turner, você perde um cromossomo sexual. Isso daqui é uma aneuploidia sexual. E essas de cima aqui, quando não envolvem o par sexual, por exemplo, essa envolve o par sexual, essas de baixo aqui e essa de cima não, tá? A síndrome de Down e a síndrome de Edwards não envolvem o par sexual. Então, essas são aneuploidias somáticas, porque estão envolvendo os cromossomos autossomos, tá? E não cromossomos sexuais. Já no caso da síndrome de Klinefelter e síndrome de Turner, está envolvendo os cromossomos sexuais, então é uma aneuploidia sexual. Klinefelter, você tem os 45 cromossomos normais, perdão, desculpa, tá errado, não é 45 normais, 46 normais, tá? Que teria que ser aqui. E você teria um a mais aqui no par sexual, beleza? Então, você teria 2N igual a 47. 46 XXY. No caso da síndrome de Down, eu tenho 47, 47 porque é o total, tá? XX mais 21. XX vai indicar que é mulher, mais 21 vai dizer que esse 1 a mais que existe aqui é 1 a mais no par 21, tá? Ou 47XY, no caso de homem, mais 21. Ou seja, esse 47 indica que tem 1 a mais e esse 1 a mais está no par 21. Na síndrome de Edwards, 47, aí vem XX ou XY, dependendo se é mulher ou homem, mais 18, indicando que esse 1 a mais aqui está no 18. Essa daqui da síndrome de Klinefelter, ele está como 45XXY. Na verdade, 45 vai ser na síndrome de Turner, tá vendo? Que existe a perda de 1, tá? No caso da síndrome de Klinefelter, é uma trissomia, que deveria estar 47XXY, tá? Aqui está errado. Então, depois se isso daí ficar um pouquinho com dúvida, tá? Dá para você voltar aí e ver com mais calma, mas a gente vai trabalhar também alguns exercícios em cima disso. Então, vai ficar mais tranquilo, beleza? E aí, os exemplos mais conhecidos que a gente tem.
Na trissomia, eu tenho a síndrome de Down. Cariótipo feminino, como vocês conseguem ver aqui, ó, par de número 1, par de número 2, par de número 3, e assim vai até o par de número 23. Só que na hora do par de número 21, existe, ao invés de um par, um trio. Então, no total, você teve um cromossomo a mais. Então, ao invés de 46, você tem 47. Como esse daqui é XX, indica que é do sexo feminino. Você bota XX, o cromossomo a mais que entrou está em qual par? 21. Pronto. Síndrome de Down e é uma mulher. Aqui, o cariótipo, você encontra o par número 1, par número 2, e assim vai até o último par, que é o sexual. Só que quando chega no par de número 21, eu percebo que ao invés de uma dupla de cromossomos homólogos, eu tenho um trio. E isso indica para mim que eu tenho um cromossomo a mais aqui do que eu deveria ter. Então, eu tenho 47 cromossomos no total, dos quais eu tenho o par sexual sendo XY, então é um homem, e mais 21, ou seja, o cromossomo a mais que eu encontro é no par 21. Aqui tem algumas características fenotípicas que são comuns nos indivíduos que são portadores da síndrome de Down. Beleza? Algumas questões, alguns textos podem trazer, ao invés de mutação numérica de cromossomos, eles podem trazer aberrações numéricas de cromossomos, tá? Eu particularmente não gosto desse termo, mas pode vir, tá? Igual antigamente, de maneira pejorativa, a síndrome de Down era conhecida como mongoloide. O portador da síndrome de Down era tido como mongoloide, por conta de características fenotípicas similares ao povo da Mongólia. Tá? Só que ficou extremamente pejorativo e esse termo não é mais utilizado. Tá? O correto é portador de síndrome de Down. Eu tenho aqui uma cabeça mais arredondada, as pálpebras elas são oblíquas, né? Elas são mais cheinhas também. Você tem aqui uma reserva de gordura maior na parte de baixo aqui, onde a gente, quando está muito cansado, fica com olheira, né? O queixo ele é menor, existe uma protrusão do queixo, ou seja, o queixo acaba indo um pouco para frente, a língua fica mais gordinha, você tem uma prega única na transversal na palma da mão, os dedos ficam mais gordinhos e mais curtinhos, tá? Pontos brancos na íris, além de possibilidade de estrabismo. Você tem espaço entre o dedão do pé e os outros dedos, o pescoço fica mais curto, eles têm baixa estatura e, em alguns casos, tem até uma redução de capacidade cognitiva, né? O que o pessoal também chamava de maneira pejorativa retardo mental. Tá? É um atraso cognitivo que a gente fala hoje em dia. Tá? Beleza. E aí existe a síndrome de Klinefelter. Tá? Que como eu falei para vocês naquela imagem lá, estava com 45, ela estava errada. O certo é 47 XXY. Então repare que isso daqui é o fenótipo masculino mais um X. Tá? Esse daqui seria um indivíduo do sexo masculino, mas com características secundárias das mulheres. Por quê? Porque ele vai ter o par cromossômico X, que é igual ao das mulheres, e o par cromossômico Y, XY, na verdade, que é característico dos homens. Então, os indivíduos portadores da síndrome de Klinefelter são indivíduos do sexo masculino, mas com características do corpo feminino. Por exemplo, as pernas são compridas, existe o desenvolvimento das mamas, tá? Existe uma atrofia dos órgãos genitais masculinos, como a atrofia do pênis e dos testículos, tá? Normalmente os indivíduos são estéreis. Essa ginecomastia é o desenvolvimento das mamas, tá? Dificuldade de leitura e expressão verbal, aí já está relacionado com uma diminuição da capacidade cognitiva, tá? Dificuldade de memorização de curto prazo e incoordenação motora, tá? Isso daí assim, não é em todos os casos, mas existe uma certa frequência. 1 a cada 850 nascimentos, tá? Vai ser um indivíduo com síndrome de Klinefelter. Tá? Estudos indicam que mulheres que engravidam com idade avançada têm maiores chances de gerar crianças com síndrome de Klinefelter. Não só síndrome de Klinefelter, mas também síndrome de Down, síndrome de Turner e qualquer outra síndrome relacionada ao acréscimo ou à redução de cromossomos. Beleza? Mas aí esses estudos também mostraram que antigamente a ideia de uma mulher
engravidar com idade avançada era tipo acima de 35 anos. Hoje em dia não. Hoje em dia a idade avançada é coisa lá para 50 anos. Então a gente percebe que a mulher ela está conseguindo ter filho até além do período que antigamente era considerada preocupante. Beleza? A síndrome de Turner, como eu falei para vocês, existe um tratamento dos indivíduos portadores da síndrome de Turner como mulheres, porque existe apenas um X, não existe nenhum outro X, nem o Y, tá? Então é 45x0, tá? Se você reparar, existem algumas características fenotípicas mais comuns. A mandíbula vai ser pequena, um tórax largo, mamas pouco desenvolvidas, que aí no caso seriam as características secundárias da mulher, seriam pouco desenvolvidas. O quadril, por exemplo, que alarga nas pessoas que têm a síndrome de Klinefelter, não vai alargar tanto nas pessoas com síndrome de Turner. Os órgãos genitais são pouco desenvolvidos. Pescoço alado é porque ele apresenta pregas ou dobras de pele aqui na parte lateral do pescoço. Amenorreia e esterilidade é ausência de menstruação, tá? Porque um outro termo para menstruação é menorreia. Então, a amenorreia seria uma ausência de menstruação. E esterilidade e desenvolvimento intelectual normal. Ou seja, a questão cognitiva dos portadores da síndrome de Turner, ela é preservada. Tá? 1 a cada 6.000 nascimentos é a frequência com que ocorre a síndrome de Turner. Estudos indicam que a ocorrência da síndrome de Turner não tem relação com a idade materna. Tá? Esse é o caso em que a ausência de um cromossomo X aqui não está diretamente relacionada com a idade avançada na mulher. Beleza? E aí a gente mostra a origem dessas mutações em relação à ocorrência, né? Pensa aqui comigo, primeira coisa, meiose. Como é que a meiose deveria ser? Eu tenho uma célula com 2 cromossomos duplicados, tá? Ela é 2N. Na primeira meiose, que eu chamo de meiose 1, cada um desses cromossomos duplicados foi para uma célula. Tá? Agora, então, existe uma redução. Era uma célula só, com 2 cromossomos. Passaram a ser 2 células, cada uma com um cromossomo. Aí, na meiose 2, existe a segregação das cromátides irmãs desses cromossomos duplicados, onde cada um dos gametas vai portar um único cromossomo simples, que não está duplicado. Existem 2 grandes possibilidades de erro na meiose. A primeira é a não disjunção dos homólogos, ou seja, era para os homólogos se separarem na meiose 1. Se eles não se separaram, eu vou ter uma célula com 2 cromossomos homólogos duplicados e uma célula sem esses cromossomos homólogos, sem esse cromossomo que era para ser homólogo a esse daqui aqui. Então, essa célula aqui vai ter menos um cromossomo, enquanto que essa daqui vai ter mais um cromossomo. O que acontece? Na segunda fase da meiose, existe separação de cromátides irmãs. Aqui vai gerar 2 gametas com mais um cromossomo em cada um desses gametas. E aqui vão gerar 2 gametas com menos um cromossomo em cada um desses 2 gametas. Já nesse caso aqui, o problema que existiu não foi na meiose 1. Ocorreu normalmente separação dos cromossomos homólogos na meiose 1. O que ocorreu de erro foi a não separação de cromátides irmãs na meiose 2. Aqui era para separar e não separou. Então, isso vai produzir um gameta com mais um cromossomo, um gameta com menos um cromossomo e outros 2 gametas normais. Então, uma questão pode te cobrar. De acordo com... classifique o número de gametas normais de acordo com a não disjunção de cromátides irmãs durante a meiose. Quando ele fala isso, você vai reparar que você tem 25% dos gametas anormais, 25% dos gametas anormais com mais um cromossomo, 25% dos gametas anormais com menos um cromossomo e 50% dos gametas normais, tá? Já aqui nesse caso, ó, vocês vão reparar que se cair uma questão perguntando como é que serão classificados os gametas a partir de um erro na não disjunção dos cromossomos homólogos durante a meiose, você vai dizer que existem 50% dos gametas com um cromossomo a mais e 50% dos cromossomos com um cromossomo a menos. Desculpa,
troquei tudo. 50% dos gametas com um cromossomo a mais e 50% dos gametas com um cromossomo a menos. Beleza? E assim a gente encerra a parte de mutações numéricas. Eu vou terminar aqui para que o vídeo não fique extenso e já gravo a próxima parte aí, que vão ser mutações estruturais dos cromossomos. Grande abraço e bons estudos!